Começando agora o sexto encontro da Educação Tutorial em Anatomia Clínica. O tema de hoje é Osteologia do membro inferior. Meu nome é Eugênio Ramos e vamos lá. Hoje faremos o que? Solucionaremos o problema do encontro anterior, vamos corrigir o pós-teste do encontro anterior, vamos ler o pré-teste deste encontro, vamos ler e discutir o problema 6, vamos apresentar o conteúdo de osteologia do membro inferior e vamos fazer a leitura. O que é que teremos hoje? Vamos fazer a divisão anatômica do membro inferior, vamos estudar os ossos do símbolo pélvico, da coxa, da perna, do pé, bem como as artérias, veias e os nervos dos membros inferiores. Pós-teste 5, correção. O símbolo do membro superior possui fixação axial apenas anterior, verdadeiro. Fixação no externo. 1B, elevada amplitude de movimento escapular deixa vulnerável, verdadeiro. 1C, a face ventral da escápula se apoia nas costelas, falso. Entre a face costal da escápula e as costelas há vários músculos. 1D, a clavícula articula-se com o manúbrio e com o acrômio, verdadeiro. Rádio une húmero compõe o braço, falso, só o húmero compõe o braço. 2A, a epífise distal do húmero se articula com a cavidade glenoidal, falso, epífise proximal do húmero ou cabeça do húmero. 2B, a fossa do olecrano é anterior, falso, a fossa do olecrano é posterior, e o olecrano é o nome anatômico da ponta do cotovelo. 2C, o sulco intertubercular é posterior, falso, é anterior. 2D, a fossa coronoide da una se articula com o processo coronoide do húmero, falso. A fossa coronoide do húmero se articula com o processo coronoide da una. Entre o rádio e a una, a membrana interóssea, também chamada de sincondrose, falso. Também chamada de sindesmose. 3A, na pronação antebraço, a una cruza sobre o rádio, falso. O rádio cruza sobre a una. 3B, a cabeça da una é distal, verdadeiro. 3C, a tuberosidade do rádio é proximal, verdadeiro. O trapézio e o trapezoide estão na fileira distal do carpo, verdadeiro. O osso pisiforme é mais bem visto na face palmar, verdadeiro. A cabeça do metacarpo está na epífise distal, verdadeiro. O dedo 1 possui apenas falange proximal e medial, falso, proximal e distal. 4C, a contagem dos dedos é feita da lateral para a medial. Dos dedos da mão, sim, mas a contagem geral, não. Então, se for contagem dos dedos geral, é falso. Mas se for contagem dos dedos da mão, é verdadeiro. A mão é uma exceção. A contagem é sempre feita de medial para lateral. 4D. As falanges são ossos curtos. Falso. São ossos longos, porém pequenos. 4E. O osso semilunar está na fileira distal do carpo. Falso. Está na fileira proximal. Problema 5. Objetivo 1. Localizar os ossos presentes em cada porção dos membros inferiores. Na cintura escapular tem-se clavícula e escápula. No braço tem um húmero, no antebraço rádio e una. Na mão, 8 ossos do carpo. Ó, polegar aqui, ó. Trapézio, trapezoide, capitato, amato. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. 8 ossos do carpo. No tarso são 7. Metacarpos de 1 a 5. 1 a 5. Falanges proximais são 5. Médias são 4 e distais são 5 por mão. Membro esquerdo, a mesma coisa, só que esquerdo, né? No membro esquerdo, o osso mais medial se quebrou em vários pedaços, enquanto o lateral se rompeu e perfurou a pele. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, diz que o polegar é a antena do rádio. E como o polegar é o dedo mais lateral, o rádio é o osso lateral do antebraço. Logo, a fratura exposta foi de rádio esquerdo e a fratura cominutiva foi da una esquerda. É bom falar traumática porque existem situações que ocorrem fraturas patológicas. No membro superior direito sofreu uma fratura de Smith, que é a fratura da epífise distal do rádio direito com o punho flexionado, também chamada de fratura de cólise invertida. E aí, é uma coisa importante da gente saber de fraturas expostas, é a classificação de Gustilo-Anderson, que são 3 tipos básicos de fratura exposta. No tipo 1, a ferida tem até 1 cm e a lesão e a contaminação são mínimas, ou seja, é uma leve perfuração na pele. O tipo 2, a ferida tem 1 a 10 cm, com lesão e contaminação moderada. E a tipo 3 tem mais de 10 cm, com muita lesão e muita contaminação. Pode ser 3A, quando tem periósteo suficiente. 3B, quando o periósteo já está bem desgastado e é necessário fazer reconstituição. E 3C, quando há lesão de artérias e é necessária uma cirurgia.
Aqui tenho 1, menos de 1 centímetro. Aqui 2 até 10 centímetros. Aqui 3 a mais 10 centímetros, com o periósteo conservado. Aqui o periósteo bem lesionado. E aqui 3C com lesão de artérias. Fratura de Colles é a fratura mais comum em adultos, é uma fratura típica da osteoporose. São 3 fraturas típicas da osteoporose: Colles, quadril e coluna. Mas lembre-se que hoje estamos falando de fraturas traumáticas, tá? O apoio da mão esquerda com o antebraço em pronação, ou seja, a palma voltada para o chão, ocorre na metáfise distal do rádio, e o desvio angular do fragmento distal em forma de garfo. É associada à fratura por avulsão do processo estiloide da ulna. Pode estar associada à avulsão do processo estiloide da ulna ou não. O ideal é cair em rolamento para distribuir o peso do corpo numa grande área. Aqui, ó, fratura da epífise, fratura da metáfise distal do rádio, que é o processo estiloide da ulna que pode ser avulsionado. Trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, ó, não dá para ver direito porque ele está na palmar. E a Colles foi só para dar uma contextualizada, porque a fratura sofrida por ele foi fratura de Smith, que é conhecida como fratura de Colles invertida. Aqui a fratura de Colles aparece num garfo. E a fratura de Smith diferenciada. A fratura de Smith também é chamada de Colles invertida, queda com o antebraço supinado e punho fletido. O desvio angular é palmar, ou seja, o desvio é para a palma e não para o dorso. E é mais comum em homens adultos e jovens. Compreendeu por que o médico foi enfático em dizer que o braço não foi fraturado? Porque não houve fratura de húmero, houve fratura de radiúna. Compreender a importância dos EPIs e citar alguns que deveriam ter sido utilizados. Atualmente se fala muito sobre EPIs, mas na época que esse problema foi desenvolvido não se falava tanto sobre equipamentos de proteção individual. Então esse debate era importante e ainda é hoje, mas hoje já está mais acessível, né? Sobre construção civil, existem várias divergências, vários manuais, mas basicamente deve ser utilizado capacete à bota, padrão, e para altitude, cinto, talabarte e linha de vida. Existem autores que divergem, mas o básico é isso. E agora vamos para o nosso encontro. Pré-teste, pause por favor. Seguindo, pause por favor, seguindo, pause por favor, seguindo, pause por favor, seguindo. Problema 6. Gestionalgesia. Enzo, 12 anos, estudante, possui diabetes tipo 1. Nunca foi muito ligado em práticas de esporte, dando preferência a videogames e aparelhos eletrônicos. Em uma tentativa de empinar a bicicleta, teve uma queda grave, fraturando o osso mais grosso da perna direita, em um ponto bem próximo ao joelho. Mesmo com a equipe médica alertando sobre a necessidade de intervenção cirúrgica, a família optou por apenas engessar a perna devido ao risco operatório ASA 3. 2 anos depois, o garoto ainda sofre com as consequências da escolha dos pais. Objetivos: localizar os ossos presentes em cada porção dos membros inferiores, identificar os ossos fraturados, tipo de fratura e regiões ósseas atingidas, conhecer a classificação ASA, pesquisar a relação de diabetes com o caso em questão, pesquisar possíveis consequências na vida do garoto. E agora sim começamos o nosso conteúdo. O membro inferior é composto pelo quadril, coxa, perna e pé. Essa aqui é a região glútea, região da coxa, região da perna, região do pé. A parte anterior da perna pode ser chamada de crura e a parte posterior de sura, região femoral e a região do quadril. Regiões de transição: entre o quadril e a coxa, o trígono femoral, onde vai passar várias veias e artérias e nervos. Entre a coxa e a perna, a fossa poplítea, na posterior do joelho. E entre a perna e o pé, o túnel do tarso. Vamos lembrar quais eram as regiões de transição do membro superior: axila, fossa cubital e túnel do carpo. Quais são os ossos do membro inferior? 2 ossos coxais, os coxal direito, os coxal esquerdo. Fêmur, osso da coxa. Patela, tíbia é o osso grosso da perna. Fíbula é o osso fino. F de fíbula, F de fina, F de fora. Não está fora da perna, né? Já me perguntaram se a fíbula estava fora da perna. Eu disse que não. F de fíbula, F de fina, F de fora, porque ela está mais lateralizada. Metatarsos, tarsos,
São 7 ossos tarsos por pé, metatarso 5 e falanges, o mesmo número de cada mão. Cintura pélvica, também chamada de símbolo do membro inferior, é uma cintura completa porque os ossos púbicos se unem anteriormente. Ela tem uma limitação de movimentos, justamente por causa de ser uma cintura completa, mas ela é mais resistente que a cintura escapular. Quais são os ossos que formam a cintura pélvica? Ilho, direito e esquerdo, isquio, direito e esquerdo, e pubis, direito e esquerdo. O ilho, o osso mais superior, vai apresentar a face auricular e a crista ilíaca. Olha aqui a face auricular, a crista ilíaca, vai apresentar vários outros acidentes anatômicos, já falaremos dele. E vai contribuir com a formação do acetábulo, que é essa cavidade. O isquio é o osso mais inferior, mais caudal do quadril. Ele vai formar o forame obturatório, que é esse forame aqui, e vai formar o acetábulo também, que é essa cavidade. Vai apresentar o tubo isquiático e o ramo isquiático. O pubis é o osso mais ventral, mais anterior do quadril. Vai apresentar face sinfisal, onde vai estar a sínfise púbica. E também vai compor o acetábulo, ou seja, os 3 ossos formam o acetábulo e o forame obturatório é formado pelo pubis e pelo isquio. Aqui está uma imagem da cintura pélvica, dos ossos da cintura pélvica. E ossos do quadril, são 2 ossos coxais, cada coxal é a fusão de 3 ossos. Ilho, isquio e pubis. Também pode ser chamado de osso do quadril, osso ilíaco, mas na nómina anatômica está coxal. São 6 ossos na infância, 3 de um lado, 3 do outro, eles se fundem formando 2. Por isso que há divergência se são 210 ou 206 ossos no corpo humano. Vão ter 2 faces, 4 bordas e 4 ângulos. Vai ter a face lateral, também chamada de face glútea. E o que é que encontramos na face lateral? A asa do ilho, onde vamos ver as linhas glúteas, o acetábulo, que é essa cavidade. Vai ter a face semilunar e a incisura do acetábulo, bem como a fossa do acetábulo e o forame obturatório. Para lembrar das linhas glúteas, basta chamar o pai. P, A, I, pai. Linha glútea posterior, linha glútea anterior e linha glútea inferior. Pai. A visão medial do coxal, vamos encontrar a tuberosidade ilíaca, o forame obturatório, a fossa ilíaca, a face auricular, que parece com a orelha, vai se articular com o sacro, a linha arqueada e a linha pectínea. A linha arqueada é contínua com a pectínea, porém a linha arqueada ela é bem menos marcada que a linha pectínea. A linha pectínea é bem marcada. Aqui está a face sinfisal, onde vai haver a sínfise púbica. O acetábulo vai ter a face semilunar, a incisura do acetábulo e a fossa do acetábulo. O acetábulo é formado pelos 3 ossos, ilho, pubis e isquio. Já o forame obturatório é só formado pelo pubis e pelo isquio. Aqui mais uma imagem do acetábulo, aqui o tubo isquiático, o ramo isquiático, aqui o pubis mais anteriormente. Na borda superior do osso do quadril vai haver a crista ilíaca. A crista ilíaca tem o lábio interno, lábio externo e a linha intermediária entre esses lábios. Na borda inferior vai ter o ramo, o tubo isquiático, o ramo isquiático, bem como o ramo inferior do pubis. Na borda anterior vai ter espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, o ramo púbico superior e essa pontinha aqui que é o tubérculo púbico. Na borda posterior vai haver o tubo isquiático, a incisura isquiática menor, incisura isquiática maior, espinha isquiática, espinha ilíaca póstero inferior, espinha ilíaca póstero superior. Quais são os ângulos dos ossos do quadril? O ângulo antero-superior vai ser a espinha ilíaca antero-superior, o ângulo antero-inferior do osso do quadril como um todo vai ser o tubérculo púbico, o ângulo póstero-superior vai ser a espinha ilíaca póstero. Não. Póstero superior é isso aqui, ó. Póstero superior, espinha ilíaca póstero superior. E aqui a espinha ilíaca póstero inferior. E o ângulo póstero inferior vai ser o tubo isquiático. Ó, aqui tá, ele é bem parecido comigo.
Porque aqui tem Eugênio e aqui Ramo. Ó, o youtuber, sou eu no caso, né? Youtuber esquiático. E aqui, ó, o ramo. Por que o ramo? Porque ele só tem um ramo, ramo esquiático. Já o pubis, ele vai ter ramo superior e ramo inferior. Então o pubis é meu primo, que ele é ramo, né? Já o isquio, ele vai ter o tuber, e o tuber é esquiático. Mas isso aí é só para lembrar, tá, gente? E aqui o ramo esquiático. Só é um ramo que o isquio tem, o pubis tem dois, o superior e o inferior. Para lembrar da tuberosidade do tubérculo do tuber, basta lembrar que de cima para baixo o nome vai reduzindo, observe. Tuberosidade é no ilho, tubérculo é no pubis e tuber é no isquio. Então de cima para baixo, tuberosidade ilíaca, tubérculo púbico e tuber isquiático. Aqui está uma visão geral. Ó, pai são as linhas glúteas, a crista ilíaca, as espinhas ilíacas antero-superior, antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. A espinha isquiática, a incisura isquiática maior, a incisura isquiática maior. Eu aqui, ó, tubo isquiático, ramo púbico superior, inferior, pubis, tubérculo púbico, face sinfisal, forame obturatório, face auricular, linha arqueada mais sutil, linha pectínea mais marcada, face auricular. Estudar, gente, estudar. Isso aqui é muito nome, mas todos esses nomes vão ser solicitados em articulação e nas clínicas, tá? Pelve masculina é mais estreita, pelve feminina é mais larga. Quais são as diferenças? A pelve masculina é mais maciça e tem os processos bem marcados. Esses acidentes anatômicos, tuberosidade, eminência, todos são mais marcados nos ossos masculinos. E a pelve feminina é mais delicada. A abertura superior da pelve masculina é em formato de coração e da pelve feminina é redondo ou oval. A abertura inferior da pelve masculina é estreita, porque não pare. A pelve feminina é larga por causa do parto. Algumas, viu? Tem mulheres que têm pelve androide. As espinhas ilíacas anterosuperiores não são muito afastadas. A da pelve feminina, como ela é mais larga, é mais afastada. O forame obturatório dos homens é oval. Nas mulheres é triangular. O acetábulo dos homens é mais lateral, das mulheres é mais anterior, um pouco mais. A sínfise púbica é mais profunda e longa. A sínfise púbica da mulher é mais rasa e menor. O arco púbico é menor que 90 graus e a pelve feminina, o arco púbico é maior que 90 graus. Observe. Abertura oval, abertura em formato de coração. Observe que ângulo grande, maior que 90 graus, ângulo pequeno, menor que 90 graus. Aqui o forame obturatório mais triangular, forame obturatório mais oval. Pelve mais larga, pelve mais estreita. Aqui, ó, é mais estreita, observe. Mais larga, mais estreita. Semiologia de abdômen. O ponto de McBurney, para a gente localizar, a gente precisa saber a anatomia de osso. Então temos que traçar uma linha entre espinha ilíaca antero-superior e a cicatriz umbilical. Então a gente vai palpar a espinha ilíaca antero-superior e vai traçar uma linha imaginária entre a espinha ilíaca antero-superior e a cicatriz umbilical. Vamos dividir ela em três e entre o primeiro e o segundo terço é o ponto de McBurney. E esse ponto de McBurney é importante para quê? Na semiologia de abdômen, a gente vai pressionar esse ponto e vai descomprimir subitamente. Se a pessoa apresentar uma dor muito intensa, tem-se o sinal de Bloomberg, que é evidência para peritonite. E provavelmente se trata de um abdômen agudo, de um apendicite. Na cirurgia abdominal também existe a incisão de McBurney, que é no ponto de McBurney, é uma incisão oblíqua. Aí também tem a incisão de Rockley-Davis, que a gente vai traçar uma linha entre as espinhas ilíacas anterosuperiores da pessoa e vai fazer uma incisão a 5 cm de distância da espinha ilíaca anterosuperior direita. É uma incisão transversa. Então observe, aqui é uma incisão de McBurney, oblíqua, caudal e voltada para medial. E aqui é uma incisão de Rockley-Davis.
que você vai traçar uma linha entre as espinhas ilíacas antero-superior e vai fazer essa incisão mais próxima da direita. Ligamentos do quadril. Observe que interessante. Aqui o ligamento longitudinal anterior, que já estudamos. Aqui o ligamento sacro-ilíaco, entre o sacro e o ilho. Aqui o ligamento inguinal, entre a espinha ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico. Aqui a membrana obturatória. Aqui é o ligamento ilho-lombar, que é entre o ilho e a vértebra lombar, L5. Aqui esses ligamentos vamos estudar na aula de articulação mais a fundo. Mais uma vez, ó, esses ligamentos que eu havia falado. Observe o ligamento sacro-espinhal, entre o sacro e a espinha isquiática. E aqui o ligamento sacro-tuberal, entre o sacro e o tubo isquiático. Lembra aí do tubo isquiático que eu falei? Coxa, região entre a cintura pélvica e o joelho. Alógema é o osso do corpo, que é o fêmur, é um osso longo. Vai ter duas epífises, uma proximal distal, duas metáfises e uma diáfise. A diáfise é o corpo do osso. A articulação coxo-femoral é entre o osso coxal e o fêmur, ou seja, a cabeça do fêmur vai se encaixar no acetábulo. E uma articulação sinovial tipo esferoide. Por que esferoide? Porque a cabeça do fêmur tem formato de esfera. E sinovial porque tem essa cápsula articular aqui. Na epífise proximal do fêmur, o que é que encontramos? A cabeça, e tem a fóvea da cabeça do fêmur, o colo, que seria como se fosse um pescoço dessa cabeça do fêmur, trocânter maior e trocânter menor. Trocânteres são acidentes anatômicos exclusivos do fêmur. E a linha intertrocantérica aqui na anterior, que é uma linha entre os trocânteres. Na posterior tem crista intertrocantérica. Vocês conseguem observar que na anterior é só a linha e na posterior tem o relevo, linha intertrocantérica, crista intertrocantérica. Aqui é a fóvea da cabeça do fêmur, onde vai se ligar o ligamento da cabeça do fêmur. Difícil, né, anatomia. Na fóvea da cabeça do fêmur, que é na cabeça do fêmur, vai se ligar o ligamento da cabeça do fêmur. Olha só, complicadíssimo. Entre o trocânter maior e o trocânter menor, a linha intertrocantérica. E aqui na epífise proximal, na visão posterior, tem-se a crista intertrocantérica na posterior, linha pectínea e tuberosidade glútea. Observe. Na posterior, crista intertrocantérica, que é entre os trocânteres, trocânter maior e trocânter menor, linha pectínea e tuberosidade glútea. Eita, Eugênio, como é que eu vou aprender isso? Calma. Vamos lá. O pênis estaria aqui. O pênis é mediano. Então, a linha pectínea está perto do pênis. E a tuberosidade glútea está perto do glúteo. Mas lembrem que isso aqui é na posterior, aqui estamos na anterior. Tá? Linha pectínea mais medial, perto do pênis. Tuberosidade glútea, perto do glúteo. Aqui é a cabeça do fêmur, colo do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Na diáfise do fêmur, o corpo do fêmur, vamos encontrar a linha áspera, que vai apresentar o lábio lateral e o lábio medial. A cabeça do fêmur sempre para medial, tá, gente? Na epífise distal, vamos encontrar a face patelar, onde a patela vai se articular. Vamos apresentar os côndilos, côndilo medial, côndilo lateral. Ó, medial, a cabeça do fêmur é medial, tá? Tubérculo adutor, aqui na medial. E a fossa intercondilar, que é a fossa entre os côndilos. Aqui está uma visão geral do fêmur. Cabeça, colo, trocânter maior, trocânter menor, linha intertrocantérica na anterior, crista intertrocantérica na posterior, linha pectínea perto do pênis, tuberosidade glútea perto do glúteo, na lateral. Linha áspera, lábio medial, lábio lateral, face patelar na anterior, côndilo do fêmur, côndilo lateral, côndilo medial, fossa intercondilar, entre os côndilos. A patela é o osso sesamoide, que é o osso sesamoide, o osso calcifica dentro do tendão. Vai ter o ápice, que é inferior, e a base, que é superior. A ápice não tem a ver com em cima e embaixo, a ápice tem a ver com pontas. Na face ventral ou na face anterior vai ter as impressões tendíneas, e na face articular vai ter essa superfície sinovial, que ela é polida. Quais são as funções da patela? Proteger o joelho, melhorar a alavanca e fortalecer o tendão. Essa sobrinha aqui da patela, ó, essa região aqui é medial e essa é lateral.
medial da patela, lateral da patela, superior, inferior, ápice, base, face anterior, face articular. Aqui tem o raio-x de joelho de criança. Por quê? Porque a patela se consolida a partir do 2º ano de vida. Aqui tem o fêmur, a linha epifisária, tíbia e fíbula. A perna é entre o joelho e o calcanhar, a tíbia e a fíbula são os ossos da perna, entre a tíbia e a fíbula a membrana interóssea, a tíbia é o osso medial e espesso, ou seja, o osso grosso da perna, e suporta o peso. A fíbula é o osso lateral, menos espesso e dá suporte aos movimentos. Então, F de fíbula, F de fina, F de fora. É fora do corpo, Eugênio? Não, não é fora do corpo, é lateral. Tá? A fíbula é lateral e a tíbia é medial. A membrana interóssea pode ser considerada por alguns anatomistas como uma sindesmose. Outros só consideram a sindesmose o ligamento tibio-fibular. Esse ligamento aqui como sindesmose. Eugênio Ramos considera tudo como uma sindesmose, mas seu professor de anatomia pode considerar outra coisa. A articulação do joelho, a articulação sinovial do tipo gínglimo ou condilar. Tem anatomistas que classificam como gínglimo, porque faz a dobradiça, e outros classificam como condilar, porque o fêmur tem côndilos e é uma articulação multiaxial. Eu considero como articulação condilar, mas tem gente que considera a articulação como gínglimo, dobradiça. Tá? Mas vamos nos aprofundar nisso na aula de articulações, que é a próxima aula. Tíbia é o osso medial da perna, vai apresentar o platô tibial na epífise proximal, vai apresentar a tuberosidade da tíbia, onde vai se inserir o ligamento patelar, vai apresentar a linha solear na posterior, essa linha aqui, onde vai ser a origem do músculo sóleo, vai apresentar o maléolo medial, que é essa pontinha aqui, e vai apresentar a face articular para o osso talos, nesta região. O platô tibial articula-se com a superfície articular femoral, com a epífise distal do fêmur, com os côndilos do fêmur. Vai ter a faceta medial, que é esta, e a faceta lateral, que é esta. Como eu sei que essa é lateral, fíbula, F de fina, F de fora. A fíbula é o osso lateral da perna. Vai ter a eminência intercondilar, que é essa eminência aqui. Eminência intercondilar, entre os côndilos da tíbia. Não acho coerente, não vejo verdade em isso aqui ser côndilo da tíbia, mas os livros de anatomia trazem aqui como côndilos da tíbia. Então a gente tem que falar, né? O que o livro fala, a gente tem que falar. Tem o tubérculo intercondilar lateral e o tubérculo intercondilar medial. Esses tubérculos juntos formam a eminência intercondilar. Intercondilar porque está entre os côndilos da tíbia. Observe os côndilos da tíbia, os tubérculos da eminência intercondilar, é a tuberosidade da tíbia, onde vai se inserir o ligamento patelar. Aqui a linha solear para o músculo sóleo, a origem do músculo sóleo. Aqui tem a face articular da fíbula e esta região é o platô tibial. A fíbula é o osso lateral da perna, F de fíbula, F de fina, F de fora. Vai apresentar a cabeça da fíbula, colo da fíbula, o ápice da fíbula. Vai apresentar a face articular tibial, tanto na epífise proximal quanto na epífise distal. Vai apresentar maléolo lateral e a face articular para o talos. Observe. Aqui a face articular da cabeça da fíbula. Olha só esse nervo fibular comum. Olhe bem, com muita atenção. A gente vai estudar bem esse nervo aqui. Ok? E essa é a fíbula. Observe que ela vai ter essas margens afiladas, que vai ser para prender a membrana interóssea. E vamos para o pé. Quais são os ossos do pé? Ossos do tarso, que são 7. No carpo, na mão, são 8. Metatarsos, falanges. E o que é que vai ser o hálux? O hálux vai ser o dedo 1. Hálux e dedo 1 é a mesma coisa. Hálux só serve para pé, viu? Só serve para o pé o hálux. Observe os ossos sesamoides, os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. Os sesamoides aqui se calcificam dentro dos tendões. Aqui os maléolos. Esse maléolo medial é da tíbia ou da fíbula? Isso, da tíbia. Acertou. Mentira, eu não sei se acertou, mas eu acho que sim. E esse maléolo lateral da fíbula. F de fíbula, F de fina, F de fora. Fíbula é o osso lateral da perna.
A articulação do tornozelo é uma articulação sinovial do tipo gínglimo, ou seja, é dobradiça. A articulação tipo gínglimo também pode ser chamada de troclear. E observe que interessante a tróclea do talos. Talos é esse osso aqui superior do taço. Uma coisa... Ah, não é nessa imagem. Deixa eu ver qual é a imagem. Não, deixa eu ver qual é a imagem. Aqui, ó, superfície cortada do epicôndilo medial da tíbia. Isso aqui é um erro do livro que eu escaneei. Ó, epicôndilo medial da tíbia, não, é maléolo. Aqui é maléolo, tá? Então, às vezes até o livro, que é revisado por vários autores, tem equívocos, né? Quem sou eu para não me equivocar, né? Mas a gente se esforça para não se equivocar. Aqui, ó, a articulação do tornozelo, que também é chamada de articulação talocrural. Por que talocrural? Porque entre o talos e a crura. O que é crura? É a parte anterior da perna. Crura é anterior da perna. Aqui ele colocou certo, ó. Malelo lateral, malelo medial. Fíbula, tíbia. Talos. Quais são os ossos do taço? São 7 ossos curtos. Tem o talos mais superior, o calcâneo no calcanhar, o navicular, o cuboide bem na lateral e os cuneiformes. Cuneiforme medial, intermédio e lateral. Observe o cuboide e observe essa saliência na base do quinto metatarso. O cuboide vai ser perto dessa saliência. Isso é a imagem que vocês têm que ter uma memória fotográfica. Sempre que vocês virem essa saliência, vocês têm que associar ao cuboide. E já do lado dos cuneiformes não vai ter essa saliência. Aqui, ó, não tem saliência do lado dos cuneiformes. E do lado do cuboide tem talos, calcâneo, navicular, cuneiformes, medial, intermédio, lateral e o cuboide. Uma dica é que o osso navicular ele é medial. Vamos fazer um alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Medial, M, N, navicular. O osso navicular é medial. O osso cuboide é lateral. Perto do cuboide tem essa saliência. Saliência é perto do cuboide. Saliência do quinto metatarso. Quinto metatarso. Às vezes eu confundo, falo metacarpo, mas aí a gente tem que pensar antes de falar o nome desses ossos. Aqui são os metatarsos. E o metatarso vão ser 5 ossos longos. O sentido de contagem é de medial para lateral. O pé não é uma exceção. O pé segue o sentido de contagem anatômico, um sentido de contagem padrão, de medial para lateral. Quem não segue é a mão. A base é a epífise proximal. O corpo é a diáfise. E a cabeça é a epífise distal. A cabeça vai se articular com as falanges proximais. As falanges são ossos longos dos dedos, 2 em cada hálux, distal, proximal, e 3 nos demais dedos. Falanges proximais, falanges médias, falanges distais. Destaque para os sesamoides plantares. O que é um osso sesamoide? Um osso sesamoide é um osso que se calcifica nos tendões. O termo mais adequado é ossifica, mas muitos usam como sinônimos. Mas esses são ossos que se ossificam em tendões. E eles são resposta ao estresse tendíneo. Quem tem sesamoide plantar geralmente é adultos e idosos. Adultos e idosos. Vamos lá. Qual é o osso B? Fíbula. Qual é o osso A? Tíbia. O osso C? Talos. O D? O calcâneo. Perto da saliência? Cuboide. Medial? Navicular. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. J, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso, quinto metatarso. Na base do quinto metatarso há uma saliência. O é a falange proximal do hálux, em P é a falange distal do hálux. Q são falanges proximais, R são falanges médias e S são falanges distais. Arcos do pé. Tem 2 arcos no pé, o arco longitudinal e o arco transversal. Eles se formam quando o peso é colocado sobre o pé
e eles recuam quando o peso é tirado. O arco longitudinal ele vai ter uma face medial e uma face lateral. A face medial é mais elevada do que a face lateral. Olha aqui a saliência na lateral, tá vendo? O cuboide, calcâneo, talos, articulação talocrural, ou a fíbula aqui, ó. Maléolo lateral é da fíbula. Cuboide, navicular na medial, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio. E o arco transverso é ao longo da largura do pé, e tem pés que não tem esses arcos, que é o pé plano. E esse pé plano é resultado do enfraquecimento dos ligamentos dos tendões do pé. Esses arcos são extremamente importantes para manter o equilíbrio da pessoa. Aqui a visão medial do arco. Esse arco na medial é bem mais marcado do que o arco na lateral, arcos longitudinais e o arco transverso do pé, que servem para manter o equilíbrio do corpo. O pé chato não tem esses arcos, consequentemente a pessoa não tem o mesmo equilíbrio que uma pessoa com os arcos do pé conservados. Posição bípede. A posição em dois pés ela vai exigir mais equilíbrio do que uma posição quadrúpede. O centro de gravidade dos humanos é dentro da pelve e ele tem que estar entre as bases dos pés. Se ele passar dessa base, há uma queda. Durante a marcha, o centro de gravidade humano é desviado. Porém, existem formas de compensar esse desvio do centro de gravidade para que a gente não caia toda vez que a gente vai andar. Então, a pelve faz rotações no plano horizontal, que vai minimizar a queda do centro de gravidade, através de um alongamento dos membros, ou seja, a gente alonga os membros para fazer a caminhada, né? Para executar a marcha. E os joelhos, eles fazem desvios em direção da linha média para minimizar o desvio do centro de gravidade, para a gente não cair para os lados. E aí, quais são as fases da marcha? CAP, fase de contato, fase de apoio, fase de propulsão. O contato começa com o polegar. A fase de apoio vai ter o apoio do pé no chão e os arcos, ou o arco medial, como ele é mais proeminente, mais desenvolvido. E a fase de propulsão é quando a gente vai tirar o pé do chão. Artéria dos membros inferiores. O nome das artérias segue o nome das veias. Então, a artéria femoral aqui na coxa, ela começa anterior e se torna posterior. A artéria poplítea na fossa poplítea, uma artéria muito importante. Todas as artérias são importantes, né? Mas essa artéria poplítea é tão importante quanto as outras, retiro o que ele disse. A artéria tibial posterior, que é uma continuidade da artéria poplítea, e da artéria tibial posterior vão sair ramos. Quais são os ramos? Ramo da artéria tibial anterior, que vai passar entre a tíbia e a fíbula, e a artéria fibular, que vai ficar aqui na lateral. Lembra que a fíbula é o osso lateral, ou a artéria fibular sendo lateral também. A artéria plantar vai ser ramo da tibial posterior, e a artéria dorsal do pé vai ser ramo da tibial anterior. O mais importante é saber que a artéria tibial posterior ela é mais espessa e ela vai emitir esses ramos. O ramo da artéria tibial anterior vai ir para a parte anterior da perna e a artéria fibular vai para a lateral. Veias dos membros inferiores. A artéria abandona o coração e veia vai ao coração. Existem veias superficiais e veias profundas. Quais são as veias profundas? A veia tibial posterior, veia fibular, veia poplítea e veia femoral. Aqui estaria a veia fibular, veia tibial anterior, veia tibial posterior, veia poplítea, veia femoral. Mas tem as veias superficiais, como a veia safena magna. A veia safena magna é a veia mais longa do corpo humano e está na medial, M de magna, M de medial. E a safena parva está aqui na posterior, tá? P de parva, P de posterior. A parva é mais lateral e a magna é medial. A ponte de safena é quando se tira um pedaço dessa veia para fazer uma ligação no coração. Nervos dos membros inferiores. Os nervos também vão seguir o padrão dos ossos.
nervo femoral aqui na anterior da coxa, o nervo isquiático, também conhecido como nervo ciático, na posterior do membro, o nervo glúteo superior e o nervo glúteo inferior, aqui na parte do glúteo, nervo fibular comum na lateral, nervo tibial aqui segue o padrão posterior, o padrão da artéria tibial posterior e o padrão da veia tibial posterior, que é a mais espessa das tibiais, a tibial posterior é a mais espessa. E o que eu quero falar, sim, o nervo obturatório. O nervo obturatório vai passar pelo forame obturatório. Então é muito importante, gente, estudar a osteologia, porque estudando a osteologia, você entende de artéria, você entende de nervo e você entende de veia. Hallux valgus. Hallux valgus é popularmente chamado de joanete, é uma deformação da articulação metatarso-falângica 1. Tem causa genética e causa fenotípica, como o uso de sapatos apertados e sobrecarga articular, bem como estresse tendíneo. O tratamento pode ser intervenção cirúrgica ou fisioterápica, ou os dois. E a prevenção é o uso de calçados confortáveis. Agora, se você tiver a genética para ter hallux valgus, boa sorte. Mas não agrave, né, o seu padrão genético com o fenótipo. Então é interessante não ficar usando muito sapato apertado. É muito importante também usar diferentes calçados e fazer atividades físicas com moderação, né? Nem não fazer atividade física, nem fazer em excesso. Não sei se já é atleta. Aqui, olha só que interessante. Lembrem que quando a gente for analisar a radiografia, a gente tem que fazer o quê? Localização anatômica, pés, partes moles, então ver esse contorno aqui, ó. Depois que analisar a parte mole, textura e densidade óssea, para ver se tem aumento, redução de densidade, aumento de densidade da esclerose ou ausência da densidade óssea. Depois vamos ver o modelamento ósseo. O modelamento está alterado aqui, ó, mas não do osso, né, da articulação. E o nome disso aqui é hallux valgus. Observe que interessante aqui, ó, os sesamoides. A gente também tem que analisar a reação periosteal, mas aqui isso aqui é sesamoide. Não estou vendo reação periosteal, até porque não está tão legal, né, essa radiografia. Aqui estão as referências. Pedi para pausar para a execução do pós-teste. Pause, por favor. Seguindo. Pause, por favor. Seguindo. Pause, por favor. Seguindo. Atividades propostas: resolver o pós-teste com justificativas, fazer a transcrição de ossos do membro inferior, cumprir com os objetivos, solucionar os problemas, entrar no Asclep todos os dias durante os 15 minutos. Vocês viram que os ossos do quadril tem muitos nomezinhos, é importante estudar, entrem no Asclepio. E outra coisa, revisem a introdução à anatomia, que o vídeo vai estar disponível, a depender de em qual momento você esteja assistindo. Se você estiver assistindo no início de 2020 esse vídeo, aí com certeza o vídeo estará disponível. Agora, se você for uma pessoa do futuro, talvez o vídeo de introdução à anatomia não estará disponível, mas ó, revisar a introdução à anatomia, ok? Entrar aqui, ó, botar Atlas Asclepius no Google, clicar e vai ter aqui, ó, sistema esquelético, tal, membro inferior. Bons estudos. Valeu. Gratidão, tamo junto. É isso aí. Shalom now.